Oi pessoal, eu sou a tutora Nicole e esse é o tutorial que vai auxiliar vocês no desenvolvimento da atividade 5 de Axis. Então a primeira coisa a fazer, como sempre, é acessar o AVA e fazer o download das instruções da atividade 5. ava.labgestão.ufsc.br/ms. Vai clicar aqui em acesso, colocar o seu nome de usuário e senha. Então você vai clicar aqui em cursos, depois em Axis. Vai descer a barra de rolagem até aqui na unidade 4, que vai ter atividade de aprendizagem 5 instruções. Clica nesse link e faz o download do arquivo. Abre esse arquivo e aqui estão as instruções. A atividade 5 está relacionada com exportar tabelas para o Excel e importar arquivos Excel para o Axis. Então, como sempre, a atividade 5 é uma continuação da atividade 4. Então, o que eu vou fazer? Abrir a minha atividade 4 e voltar aqui para as instruções. Então, a letra A diz para, no painel de navegação, localizar e exportar a tabela tarefas para o Excel. Então, a gente volta aqui no Axis. A tabela tarefas é essa aqui. Pode abrir ela. Depois vem aqui em dados externos. E aí, nessa partezinha aqui, tem exportar. Daí você quer exportar para o Excel. Então, clica aqui. E a letra B pede para exportar os dados com formatação e layout. Então, é só clicar aqui em exportar dados com formatação e layout. E também dá para clicar aqui para abrir o arquivo já depois de concluir a exportação. Então, como nessa atividade a gente vai ter mais de um arquivo, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma pastinha com todos esses arquivos que está pedindo aqui na atividade 5. Então, eu vou aqui em procurar. Aqui nos meus documentos, eu vou criar uma nova pasta chamada atividade 5. Pronto. E aqui eu vou guardar todos esses arquivos que vão ser originados nessa atividade. Então, esse aqui eu vou deixar como tarefas e vai ser um arquivo do Excel. Vou salvar aqui. Vou dar OK. Pronto, agora tá aqui aquela tabela do Axis que eu exportei para o Excel. Agora vamos voltar aqui nas instruções. Letra C pede para localizar e exportar a tabela contatos para o Excel. Tabela contatos é essa aqui, né? Aqui você pode dar fechado, tá? Não precisa salvar nenhuma etapa de exportação. Tabela contatos é essa aqui. Então, eu vou fechar essa tarefa para não me confundir. Vou abrir contatos e depois vou fazer a mesma coisa aqui em dados externos e depois aqui em exportar para o Excel. Então, vocês podem perceber que o endereço já está naquela pasta atividade 5 que eu criei anteriormente. Então, eu só vou clicar aqui em exportar dados com formatação e layout, como está pedindo na letra D. E já vou aqui abrir também o arquivo depois que eu concluir a exportação. E vou clicar em OK. Então, tá aqui a tabela contatos que eu exportei do Axis para o Excel. Essa tabela contatos eu já posso fechar, que eu não vou mais trabalhar com ela. Então, voltando aqui nas instruções, pede para acrescentar no mínimo 50 registros do Excel, no Excel criado a partir da tabela tarefas, preenchendo todos os campos. Após salve, feche o Excel. Pessoal, você não precisa criar novas tarefas e inventar um monte de coisa. A gente pode só copiar aquelas 10 que já tinha e colar mais 5 vezes, tá? Então, eu vou abrir aqui. Vou selecionar toda essa tabela, sem
a primeira linha, que são só os títulos das colunas, tá? Vou copiar, clica com o botão direito, copiar, clico aqui na primeira célula vazia depois dessa seleção e vou em colar. Pronto. Colei uma vez, vou repetir isso mais 4 vezes. Então, eu vou usar aqui o Ctrl V. E vou colar agora. Pronto. Então, aqui estão mais de 50 registros, totalizando 60 registros nessa nova tabela que a gente está criando. Eu vou salvar esse arquivo como tarefas 2, né? Para ficar diferente daquela primeira... Para não salvar em cima da primeira tabela que a gente exportou do Axis, né? Então, eu vou salvar como tarefas 2. Já posso fechar aqui. E agora, a letra F é importar o arquivo tarefas, aquele modificado com 50 registros, trabalhado no Excel para o Axis, deixando a primeira linha como título de coluna. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pode fechar aqui sem salvar as etapas de exportação. Pode fechar esse aqui também. Para importar, a gente vai aqui em dados externos. Aqui está escrito, ó, importar e vincular. Então, nesse grupinho aqui, eu vou escolher Excel, porque eu vou importar um arquivo do Excel. Clico aqui. Vou escolher o arquivo que eu quero importar, que é aquele tarefas 2, com mais 50 registros. Vou abrir. Vou dar um OK aqui. Essa caixinha tem que estar com esse OK aqui, de a primeira linha contém títulos de coluna, que é o que está pedindo aqui, né? Deixando a primeira linha como título de coluna. OK. Agora, eu preciso importar sem chave primária e o nome dessa tabela nova que eu importei vai ser tarefas do Excel. Então, vou voltar aqui no Axis, dar um avançar, pode dar mais um avançar, e aqui eu vou escolher sem chave primária. Vou dar mais um avançar, e agora eu vou colocar o nome dessa nova tabela, que é para ser tarefas do Excel. Pronto, agora só dá um concluir, não precisa salvar, só fechar, e tá aqui as tarefas do Excel, né? Ela ficou sem chave primária, então o ID, por isso que o ID pode ser repetido. Se a gente não tivesse colocado essa opção, infelizmente não ia dar certo. E tá aqui, todos aqueles 60 registros. Então tá, esse banco de dados agora vai ser salvo como atividade 5. Vamos dar aqui, atividade 5. Vou colocar naquela pasta que eu criei. E vou salvar. Pronto, pode fechar esse aqui também. E aqui no AVA, agora eu vou clicar em envio da atividade de aprendizagem 5. No envio, depois em adicionar tarefa. Então, pessoal, aqui você vai clicar em adicionar, depois escolher arquivo. Aí você vai lá naquela pastinha que você criou. E aqui é o seguinte, você vai precisar enviar pelo menos 2 arquivos. Esse aqui do Axis, obviamente, e esse aqui que você modificou, primeiro aquela tabela lá, que você exportou do Axis para o Excel e modificou ela, que tem os 60 registros. Então, você vai exportar essa aqui e essa aqui. Se você quiser, você pode enviar os 4, sem problema. É até preferível que você envie esses 4 arquivos. Então, você pode enviar um por um. Pronto, então tá aqui, preferencialmente enviar esses 4 arquivos que você utilizou nessa atividade. Se não, pelo menos essa atividade 5 do Axis, né?
único arquivo do Axis que vocês têm nessa atividade. E esse é aquele arquivo de tarefas modificado já que vocês exportaram do Axis para o Excel, certo? Depois é só vir aqui em salvar mudanças. Estão vendo aqui que está em rascunho, ainda não foi enviado. Isso porque você ainda pode alterar esses arquivos se você precisar. Para isso é só voltar aqui em editar envio. Se você precisar excluir algum, é só vir clicar em cima dele e excluir. Clicar em OK. E adicionar o certo, ou se você fez alguma modificação, é só adicionar de novo. Pronto. Do mesmo jeito em salvar mudanças. Agora você quer definitivamente enviar a atividade para correção, então você só precisa vir aqui em enviar tarefa. Clicar nessa caixinha e depois em continuar. Pronto, aqui vocês podem ver que foi enviado para avaliação. Então agora é só aguardar o feedback. Espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês e obrigada pela atenção. Bons estudos!